O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos nessa semana maior que nós chamamos a Semana Santa. Já que ele trouxe, eu vou para o meio. Fica melhor para vocês me verem. Essa semana maior, que é a Semana Santa, e nós precisamos perceber algumas situações importantes. A primeira delas é uma realidade que nós devemos cultivar no coração para que nós melhoremos, para que nós tomemos consciência disso e a partir de então nós nos posicionemos em relação à nossa vida, à nossa forma de viver, que é a responsabilidade que nós temos pelas nossas escolhas. A responsabilidade que cada um de nós tem pelo pecado que comete. Muitas vezes, nós que somos padres e estamos no confessionário, às vezes é muito difícil quando a gente está confessando e as pessoas têm dificuldade de assumir que elas falharam. Elas culpam o cachorro, culpam o marido, culpam o cavalo, culpam não sei quem, mas nunca assume, fui eu. Sempre dá uma desculpa, foi não sei quem. Igual Eva lá no jardim, né? Foi a serpente. Adão falou que era Eva. Ninguém gosta de assumir a sua responsabilidade. E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. E dizer: eu pequei. Foi isso que fez com que Davi fosse, apesar dos pecados que ele cometeu, fosse tido desde o início como um homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus não é impecável, não chegou num nível de impecabilidade. Mas quando ele reconhece, quando ele peca e ele reconhece, aí ele é o homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta Natã é enviado por Deus a Davi para fazer a denúncia dos pecados que ele havia cometido, do adultério, ele usou do poder que ele tinha de forma errada, o poder real, e ele também participou de uma forma indireta, porque não foi ele que matou, de um assassinato. Mas quando o profeta disse para ele, ele reconheceu imediatamente a culpa. E ele compõe um salmo, que é o Salmo 50. Ali é o cântico da misericórdia, aonde ele reconhece, até mesmo dizendo: eu fui concebido no pecado. A minha mãe me concebeu no pecado. E ele vai ali falando tudo aquilo que é a realidade da vida dele. No Salmo 32, Davi, quando compõe o Salmo 32, ele faz a memória.
Olha, o pecado, ele era como uma cárie que consumia os meus ossos, me esgotava, me tirava a paz, doía, até que ele, ao reconhecer, ao clamar a misericórdia de Deus, ele vai pedir: criar em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Isso precisa acontecer, porque senão a gente vai passar mais uma quaresma, mais uma Semana Santa. Vai ter gente com dozinha de Jesus. Ai, tadinho, olha lá, crucificado. Jesus não espera que você tenha dó dele. Jesus espera que você tenha coragem de dizer: foi por causa do meu pecado que o Senhor está crucificado. E porque o Senhor está crucificado por causa do meu pecado, eu vou criar vergonha na minha cara e vou me converter. Agora, Jesus não precisa de ninguém de sentimentalismo. Sentimentalismo não muda ninguém, não. Sentimentalismo mantém as pessoas no mesmo lugar, com as mesmas escolhas erradas, nos mesmos pecados. Nós temos que ter consciência e dizer: Senhor, foi o meu pecado que te crucificou, e eu vou, a partir de agora, contando com a graça do Senhor, lutar para não mais pecar. A palavra diz que Judas procurava entregar Jesus. Vocês perceberam isso? Vocês estão lembrados desse ato grave de Judas? Sim ou não? Prestaram atenção? Olha só, a palavra vai trazer exatamente isso para nós. Veja, naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Veja só, você sabe que a palavra precioso ou preciosa, ela vai dizer que é algo que não tem preço. Jesus é precioso, preciosíssimo. E ele é vendido pelo preço de um escravo. Cumprindo até mesmo aquilo que lá o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai nos revelar algo tremendo. Deixa eu pegar aqui o texto, vale a pena. Se você tem a Bíblia aí, abra em Filipenses, no capítulo 2, para você ver aquilo que Jesus ele faz, né? Como um projeto. Diga comigo, um projeto. Diga bem forte, um projeto. Um projeto de salvação. Olha só, capítulo 2, versículo 5 aos Filipenses. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de um servo. E o servo aqui, na linguagem bíblica, não é alguém que está simplesmente servindo. A palavra servo aqui, ela é a imagem do escravo. E Jesus é vendido pelo preço de um escravo, 30 moedas. Por quantas moedas foi vendido José do Egito como escravo? 30. Então Jesus é vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Mas para que isso? Veja só. Ele esvaziou-se, assumindo a forma de um servo, de um escravo, tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um projeto. Diga comigo, é um projeto. É um projeto de amor. É um projeto de salvação. Bata no peito e diga: da minha salvação. Hoje, no século 21, 1º de abril, hoje, esse projeto está estabelecido para a minha vida. Ele se fez escravo por minha causa. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para a minha salvação. Cutuquem quem está do seu lado e diga: para a sua salvação. Existe um projeto. Fala para ele: existe um projeto para a sua salvação. Amém? Então, meus amados, é exatamente isso. E não pense que Judas estava fora desse projeto.
Não pense que estava definido. Ontem eu estava no Rio Grande do Sul, em Canoas, celebrando a Santa Missa lá à noite. E eu dizia para eles da teologia da mesa. Quando você vai no aniversário, quem recebe o primeiro pedaço? Não é a pessoa mais importante? O que Jesus faz? Dá o primeiro pedaço de pão para quem? Foi para João? Foi para Pedro? Foi para Judas. Projeto de salvação. Não pense que Jesus deu o pão para o diabo entrar nele. Jesus deu o pão para o coração dele se render a Jesus. Mas ele não se rendeu, ele fechou o coração. Como se nós hoje saímos daqui de coração fechado. O que adiantou? Agora a gente está de novo aqui diante da situação. Ele já tinha vendido Jesus. Jesus está dando uma chance de novo. E olha que delicadeza. Jesus poderia dizer, é esse aqui ó, que vai me trair. Esse Judas Iscariotes. Esse sem vergonha, traidor. Jesus não fala. Fala assim, é aquele que coloca comigo a mão no prato. Ele que fala, serei eu? Olha que falso. Já tinha vendido. Não já? Não começou dizendo que ele tinha vendido. Serei eu? Olha a chance que ele está perdendo. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão e diga, você não pode perder essa chance. Balança a mão dele e diga, você não pode perder essa chance. Diga mais uma vez, você não pode perder essa chance. Amém? Gente, pode soltar a mão do seu irmão. Ele não é o Judas não. Mas se já foi um dia, porque eu também já fui Judas, já fui Pedro. Quantas vezes? Mas graças a Deus eu voltei. A esperança me levou de volta para os braços do Senhor. Mas veja só. Jesus está aqui fazendo um processo. E na última hora, gente, quando Jesus vai ser preso, Judas vem e beija o rosto de Jesus. Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. É isso que ele diz? O que ele fala? Meu amigo. Meu amigo. Olha o projeto, gente. Você consegue enxergar um projeto de salvação? Você consegue enxergar que Jesus estava ali querendo salvar Judas? Meu amigo, com um beijo tu me traz? Me entregas? Meu amigo. E lá na cruz ele estava morrendo por causa desse Judas. Por causa daquele Pedro. Por causa desse tal de Padre Roger. Ele estava morrendo lá na cruz por nós. E hoje, eu e você precisamos compreender, em primeiro lugar, a nossa responsabilidade. Eu não posso fazer por você o que só você pode fazer. Amém? Eu posso fazer por mim o que só eu posso fazer. Me voltar para Jesus, querer ser melhor. Abandonar qualquer tipo de pecado que ainda possa existir na minha vida. Qualquer realidade que ainda me afaste de Jesus. Hoje eu preciso aproveitar essa oportunidade de um Deus que não desiste. Até na última hora, Ele chama o traidor de amigo, não chama o traidor de traidor. Quem está chamando de traidor aqui é Mateus que escreveu o Evangelho. Não é Jesus. Se fosse Jesus, Jesus não escreveu nada, Ele só falou. Agora, se fosse Jesus que escrevesse o Evangelho, Ele não ia colocar lá o traidor. O amigo. Porque Ele é assim. Ele não quer perder ninguém. Agora, eu quero dizer também, se existe alguém aqui em estado de desespero ou de desesperança, eu quero dizer que nessa noite o Senhor está estendendo as mãos para você e está dizendo para você, a sua vida tem jeito. Amém? O que é o desespero? É um pecado contra a esperança. É quando a pessoa chega num nível que ela fala assim, a minha vida não tem jeito mesmo. Eu não tenho jeito esse pecado. Aí ela entra no desespero. Eu atendi, depois de deixa eu olhar a hora aqui. Depois de eu fui pregar um encontro numa cidade no Paraná, quando eu era menino, seminarista. Tinha terminado a filosofia, não lembro nem quantos anos eu tinha. E era um congresso de avivamento para os servos da renovação carismática. E aí eu preguei com muito fervor, com muito entusiasmo, era sobre batismo no Espírito Santo. Eu orei pelas pessoas. 99,9% dos que estavam lá repousaram no Espírito. Ficou só um rapaz em pé. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, vai nele. Ele era grandão, maior do que eu. Aí eu fui pulando os corpos, né?
Aí cheguei nele, levantei a mão assim. Quando eu levantei a mão, ele, caiu. Aí terminou, veio todo mundo dar testemunha, aquela confusão. Imagina, quando o poder de Deus é derramado assim, coisas extraordinárias acontecem. E aí, ele segurou no meu braço e falou assim: eu quero saber o que você fez comigo. Eu falei assim: você vai ser o último, pode esperar. Aí conversei com todo mundo, eram 500 servos. E aí falei com ele: pois não, o que você... Ele, assim, grandão, forte, todo tatuadão assim. Aí ele falou para mim assim: o que você fez comigo? Eu falei: nada. Ele falou: é estranho, porque eu vim aqui para assaltar essa igreja. Falei: ô glória, peguei um peixão. Eu já assaltei essa igreja aqui 10 vezes. E como eu vi que tinha muita gente aqui, no seu não viu que eu joguei pedra no telhado? Eu falei: eu não estava nem prestando atenção em telhado, eu estava rezando. Ele falou: então, por que eu virei assaltante? Por que eu entrei nessa vida de droga, de crime? Porque eu participava de uma igreja, não é igreja católica, e o ancião da igreja, por eu ter cometido o pecado contra o 6º mandamento, disse para mim que eu já estava condenado. E que não tinha mais salvação pelo pecado que eu tinha cometido. Então, se não tinha mais salvação, eu chutei o balde. Fui para o mundo. Virei o que eu estou dizendo aqui para o senhor. Eu falei: é mesmo, meu filho? Eu falei: mas ele errou, seu ancião. Ele falou: olha, eu até tentei, eu fui lá naquela igreja que está escrito no coisa dela, Jesus Cristo é o Senhor. E aí um pastor veio na minha direção, igual o senhor veio, só que ele deu um soco na minha cabeça. Eu caí, mas o senhor nem encostou em mim. Eu falei: então, foi o Espírito Santo. E aí eu coloquei a mão nele e falei assim: você tem salvação. Ele tinha entrado naquilo que eu estou dizendo para você, do desespero. Ou seja, a minha vida já está na lama, eu já estou condenado, não tem mais o que fazer, então deixa eu fazer o que um condenado faz. Está entendendo que eu estou dando só um exemplo, né? Não estou condenando ninguém, não. Está entendendo, né? E aí eu pude levar ele para a capela. Ele falou, inclusive, tatuagens que eu fiz no meu corpo, eu fiz consagrando ao demônio, já que eu sou dele. Falei: então vamos lá ungir. Levei ele para a capela, estava com óleo lá, poderoso. E aí mandei ele tirar a camisa. Quantas tatuagens você tem? Vamos lá, ungir cada um. Consagrou ao demônio, agora eu consagro ao Espírito Santo. Vamos fechar essas portas. E a partir dali, eu orei por ele de novo, ele caiu, aí foi aquele derramar do Espírito Santo. Chamei o pessoal da paróquia, falei: agora vocês vão adotar esse rapaz aqui, vão catequizar, ele precisa ser batizado, né? Fazer primeira comunhão, crisma. Mas ele saiu do desespero. Nós não podemos, se existe alguém aqui, ou alguém que me vê, que me ouve, e que está no desespero, se alguém diz para você que você está condenado, eu estou tirando essa palavra e eu estou dizendo: Judas procurava entregar Jesus, Jesus procurava salvar Judas. E eu quero dizer, qual é o seu nome? Jesus está procurando salvar você nessa Semana Santa. Ah, graças a Deus por isso. Bendito seja Deus por essa verdade. Jesus está procurando você. Ele te conhece pelo nome. Ele não te chama de traidor. Ele não te chama de negador. Ele não te chama de adúltero. Ele não te chama de prostituta, de drogado. Ele não te chama de ladrão. Ele te chama de amigo. 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 Eu amo você, amiga, eu amo você e eu quero salvar você. Eu quero te dar uma nova chance. Você que estava para tirar sua vida no desespero, Jesus está agora entrando aí, nesse lugar, e Ele está libertando seu coração desse espírito de morte, porque Ele ama você, Ele te chama de amigo, amigo, amigo. Você está liberto em nome de Jesus. Ele está chamando você de amigo, de amiga. Ele não desistiu de você. Talvez pessoas já tenham desistido, gente da igreja, talvez até pessoas que vestem as mesmas vestes que eu, já tenham desistido de você. Talvez comunidade desistiu de você, colocou até você para fora. Mas eu quero dizer para você, Judas procurava entregar Jesus e Jesus procurava salvar Judas. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: não deixe essa chance passar. Fica de pé, fica. Segura na mão desse irmão. Segura na mão desse irmão, balança a mãozinha dele e diga: Jesus hoje está te chamando de meu amigo. Isso quer dizer que Ele quer ser íntimo, próximo. Isso quer dizer
Isso quer dizer que Ele tem perdão, recomeço, Ele tem graça para derramar sobre a sua vida. derramar sobre a sua vida. E eu agora E eu agora estou pedindo, Jesus, estou pedindo, Jesus, segurando na mão desse meu irmão, segurando na não mão desse permita que esse meu irmão irmão. Não permita que este meu irmão sucumba, sucumba, desista. desista. Não permita que esse meu irmão Não permita volte que para casa volte do mesmo jeito. do mesmo Jesus, Jesus, o Senhor está procurando salvar esse irmão. o Senhor está E procurando essa salvar. noite é noite de salvação. E essa E eu noite te é peço, noite de Jesus, salvação. entra de verdade. Entra Vai lá de no verdade. caráter, Vai lá no lá no caráter, temperamento. lá no Vai, temperamento. Jesus. Vai, Eu te peço, Jesus. na Eu te personalidade desse meu na irmão, personalidade, na mente dele, na mente dá a dele. esse meu irmão uma mente transformada. Dá a esse meu irmão a mente Dá a esse meu irmão a transformada. graça da metanoia, Dá a esse da meu irmão a mudança graça de da metanoia, da mentalidade. mudança de mentalidade. Balança a mão desse irmão e diga: Jesus, Jesus, pega ele agora para pega ti, ele Jesus. agora, Jesus. Definitivamente que não seja uma Semana Santa desperdiçada. Fala para Jesus: pega esse meu irmão agora, Jesus, para ti. Ele é seu. Balança a mão desse irmão e diga: Jesus, esse meu irmão te pertence. Ele te pertence. O Senhor estava procurando Judas, salvar Judas, enquanto Judas procurava te entregar. E agora o Senhor encontrou esse meu irmão. Balança a mão dele e diga: Jesus, agora o Senhor encontrou esse meu irmão, essa minha irmã. Eu quero dizer para você aí: Jesus se encontrou você, você que me ouve, você que me vê. Jesus encontrou você nessa Semana Santa. Ele estava te procurando. Agora levanta os seus dois braços e agora você vai dar uma resposta para Jesus. Eu nem vou rezar, eu vou rezar fora do microfone. Você vai dizer: Jesus, eu não vou perder essa chance não. O Senhor está me chamando de amigo, o Senhor está me procurando salvar. Eu não vou continuar a mesma pessoa não. Vai orando aí agora, vai entregando a sua vida, vai aceitando agora esse amor. É um batismo de amor que está acontecendo agora no meio de nós. Jesus está nos batizando no amor dele, no amor que resgata, no amor que levanta, no amor que anima, no amor que nos faz acreditar de novo. Então entrega agora a sua vida e diga: Jesus, eu quero esse amor, eu quero essa salvação. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais, e eu quero me apropriar dessa chance. Eu quero abraçar essa chance, eu quero abraçar esse amor, Jesus. Eu quero abraçar. Eu não quero ser como Judas, que foi tolo. A gente não sabe o que aconteceu naqueles momentos finais. O que a gente sabe é que a salvação era para ele também. Mas eu não quero ser como Judas, ficar com o coração fechado. Eu quero ser como Pedro, me entristecer pelos meus pecados e dizer: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. O meu amor é fraco ainda, não é um amor ágape, é um amor de amigo, de filia, mas eu te amo, Jesus, e eu quero declarar agora o meu amor a ti. Eu quero declarar agora que eu te pertenço. Eu quero declarar agora que a minha vida está entregue em tuas mãos, e eu não vou perder essa chance, Jesus. Eu não vou perder essa chance. Eu agora me agarro à salvação. Faz esse sinal: eu me agarro à salvação. Eu agarro a salvação que o Senhor veio me trazer. Eu agarro essa chance que o Senhor me dá. Eu não quero mais ficar naquele lugar de pecado, naquele lugar de condenação, naquele lugar de juízo, de inferno. Não, eu quero o céu, e eu agarro agora essa chance, Jesus. Obrigado porque o Senhor segura na minha mão. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, e obrigado porque o Senhor estava me procurando. Eu te encontrei. Fala para ele agora: Jesus, eu te encontrei aqui na Canção Nova. Jesus, eu te encontrei aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Jesus, eu te encontrei, o Senhor estava me procurando. Eu corri muitas vezes, eu me escondi, eu dei desculpa, mas hoje chegou o momento de aceitar, e eu agora acolho, Jesus. Eu agora aceito essa salvação que o Senhor veio trazer. Amém. Diga para ele: amém. 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 Canta essa canção. Feche os seus olhos, não se distraia não. Tudo é salvação. Tudo é salvação, é amor. Eu te levantarei. É Ele que disse para você. Eu te levantarei. Você acredita? Canta. Filho amado, Filho querido, olha isso. filho querido, Eu te levantarei. Você acredita? Canta para Ele. eu te levantarei.
É para você que Jesus está dizendo: eu te levantarei. Filho amado, Filho amado, filho querido, amigo querido, filho querido, restituirei tuas forças, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças. Canta. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu queria que você desse um abraço em quem está do seu lado e diga para esse irmão: ele estava te procurando e ele te encontrou. Ele está te levantando e restituindo todas as suas forças. Em nome de Jesus eu declaro salvação sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu declaro resgate sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu declaro agora a restituição de matrimônios que estavam destruídos, mas agora a redenção atinge todas as áreas e o resgate é completo. Muito obrigado. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso, esse Deus que não desistiu de nós. Enquanto Judas procurava entregar Jesus, Jesus procurava salvar Judas. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.